Fora do dólar, pergunta o Jabur, Brasil e China construindo o futuro do sul global. Note, Brasil e China construindo o futuro do sul global. Eu lembro a todas e todos que sul global não é um contexto geográfico. Sul global não é contexto, é conceito. Sul global é um conceito geopolítico, não se refere a países que ficam ao norte ou ao sul da linha do Equador, mas que ficam ao norte ou ao sul da linha da exploração capitalista. Então, por exemplo, a Austrália, ela fica bem lá embaixo no mapa mundi, mas ela fica bem lá em cima no panorama geopolítico do capital contemporâneo. Então, por favor, não repitam aquelas idiotices que a gente ouve por aí. Brasil e China, com esse acordo monetário, deram um grande passo no sentido da reorganização dos interesses do sul global. Brasil e China estão nesse lugar. E nesse novo momento histórico, foi publicado pelo Elias Jabbour, dia 13 de abril, às 17h49, no GGN, que é um espaço que eu particularmente gosto demais desse espaço. Publiquei lá o meu Corrupção Normativa, vocês lembram, tá? E então o Jabbour vai dizer o seguinte: antes de tratar do assunto principal deste artigo, acho necessário uma grande digressão histórica para situar o nosso leitor no alcance dos acontecimentos que estão ocorrendo no mundo hoje. Vamos lá, convida o Elias Jabbour. Nguyen von Giap, ou Giap, comandante dos exércitos guerrilheiros que derrotaram o imperialismo no Vietnã, foi perguntado sobre a razão da vitória sobre o mais poderoso exército do mundo. Como vocês sabem, um pequeno país, uma pequena ilha, um pequeno lugarzinho venceu os norte-americanos. Sua resposta foi objetiva: a inteligência dos generais dos Estados Unidos. Na verdade, a falta de inteligência desses generais. Essa mesma falta de inteligência já havia levado o imperialismo a uma derrota na Guerra da Coreia entre 1950 e 53. Muitos, na década de 1990, imaginavam que a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria contra a União Soviética havia demonstrado que a história sempre esteve ao lado dos Estados Unidos. Foram raras as exceções que diziam o contrário. Já apontavam os limites do poder e as fragilidades da sociedade norte-americana. Entre eles, um dos membros da alta liderança chinesa, Wang Huning, que escreveu em 1991 um interessante livro chamado America Against America. Novamente, a inteligência dos generais dos Estados Unidos vão confirmando a sua fama histórica. No campo interno e externo, a exportação da financiarização como novo padrão de acumulação global está demonstrando seus limites e levando o próprio capitalismo ao colapso e transformando os Estados Unidos em uma exportadora de seitas de extrema-direita. Quer dizer, eles querem ganhar do ponto de vista imediato e a médio e longo prazo se revela um desastre a tática imperialista norte-americana. Uma série de decisões políticas equivocadas tomadas nos últimos 20 anos deixam clara essa inteligência. Uma série de intervenções militares massivas e altamente custosas colocou os Estados Unidos em um beco sem saída que vai das guerras no Iraque e do Afeganistão, até apoio a milícias islâmicas que eles financiaram. Se você assistiu Rambo 1, por exemplo, você viu o Sylvester Stallone, amigo dos talibãs. Se você assiste o Rambo 5, você vê que ele foi lá matar talibãs. Você para e pensa, eu enlouqueci ou o Rambo enlouqueceu? Na verdade, nenhuma coisa nem outra. É apenas tática, discursiva, imagética do imperialismo simbólico norte-americano via cinema, não é? Então, uma série de intervenções militares massivas e altamente custosas colocou os Estados Unidos em um beco sem saída que vai das guerras do Iraque e Afeganistão até apoio a milícias islâmicas e também participação direta que destruíram um dos países mais estáveis da África,
A Líbia, lembram? Não é porque o Gaddafi era um estuprador de meninas do colegial, não é porque o Gaddafi tinha problemas de personalidade, enfim, não. Era porque a Líbia tinha um dos padrões IDH mais altos do Oriente Médio e queria uma moeda comum na África e não se dobrava ao imperialismo norte-americano. Foi por isso que o Gaddafi foi morto. Não foi porque o Saddam era um bárbaro, não foi porque, enfim, essas não são as verdadeiras razões. As verdadeiras razões para os ataques norte-americanos são petrodólares. É isso que importa. A tentativa de derrubada de Bashar al-Assad na Síria e a expansão da OTAN, ou NATO, se queiram, até as fronteiras da Rússia, foram várias as frentes de batalha, incluindo golpes. Honduras, para quem não lembra, 1954, ano do golpe aqui no Brasil. Mas, professor, não teve golpe no Brasil? Claro que não, cara pálida. Getúlio se mata e oferece seu cadáver em troca de o adiamento do golpe militar, que só chegou em 1º de abril de 1964, 10 anos depois. Golpe no Paraguai, golpe no Brasil, e tentativas de golpe na Venezuela, na Bolívia, onde as digitais do imperialismo eram claras. A crise de 2008 e o surgimento de blocos alternativos no mundo afora, como, por exemplo, os BRICS, fizeram os Estados Unidos dobrarem a aposta na tentativa de impor uma ditadura fascista em âmbito global. Lembro aqui, claro, Vijay Prashad, no seu livro Balas de Washington, está sempre aqui, é um dos meus livros de cabeceira, vocês sabem. Aqui, ó, leia Balas de Washington. Você vai entender por que os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas em 123 países do mundo para manter essa guerra fascista sempre ativa. Já falando no Brasil, nosso país foi um grande laboratório de testes das chamadas guerras de quinta geração, guerra de narrativas, financiamento de organizações criminosas, financiamento de organizações paramilitares, mandando para estudar em Massachusetts, nos Estados Unidos, generais brasileiros, juízes brasileiros, desembargadores brasileiros, fazendo a cabeça dessa gente, ensinando como é que se faz aquilo que na linguagem, no léxico militar, chamamos de guerra híbrida. Ah, mas eu não acredito no conceito de guerra híbrida. Bom, então eu imagino que você também possa não acreditar no conceito de gravidade. Chega num precipício e se joga para testar, que vai ser a mesma coisa que não acreditar em guerra híbrida. Elas estão aí, são concretas, elas existem, meu camarada. Então, financiamento de organizações, ONGs com interesses duvidosos, cooptação de setores do serviço público, em especial da magistratura, não é, do setor jurídico, principalmente, claro, o poder judiciário. A intenção era clara: destruir um capitalismo que estava emergindo com força desde a vitória dos governos populares de Lula e Dilma, com todos os defeitos, mas populares. Ia pegar os royalties do pré-sal e ia investir em educação. Isso não pode. É muito dinheiro para investir em pobre do ponto de vista do capital. Então, e para isso foi uma grande operação esboçada no Departamento de Estado com vistas à destruição da nossa indústria e à prisão de Lula. E depois silenciamento, porque se ele falasse, até o Haddad ganharia daquele espantalho miliciano com cérebro de chimpanzé que governou o Brasil 4 anos. Enfraquecer os BRICS, retirar Dilma Rousseff da chefia do Estado brasileiro. Desde o golpe de 2016, o Brasil passou por um processo de autodestruição que Lula da Silva tenta impedir. Estamos na tentativa. Em nível internacional, desde Obama, que não é Osama, mas Obama, outro movimento estava em andamento que consiste na transformação plena do dólar em arma de destruição em massa. Ah, o que é o dólar? É uma arma de destruição em massa. Todos sabemos sobre os bloqueios financeiros que sofrem. Cuba, 60 anos de bloqueio. Coreia Popular, que é a República Popular da Coreia, não existem duas Coreias, existe uma só, metade dela está sob ocupação militar norte-americana. Irã, embargo, que nem na pandemia os Estados Unidos retiraram o bloqueio
o embargo econômico contra o Irã, cidadão iraniano morrendo em decorrência do vírus. Venezuela, que resiste em pé com todos os defeitos, Maduro não tem o carisma, Maduro não tem a retidão de caráter, Maduro não tem a competência, a inteligência de Chávez, mas está em pé. E a Venezuela também não se dobra frente aos desmandos norte-americanos e outros inimigos do imperialismo. Atualmente, cerca de 1/3 dos países do mundo, 1/3, sofre algum tipo de sanção comercial ou financeira nos Estados Unidos. Se a ditadura do capital norte-americana é isso que eles têm medo de perder. Mas existem limites para tudo na vida, inclusive um poder que se julgava invencível, o imperialismo chegou ao seu limite a forçar a Rússia a entrar no conflito da Ucrânia para em seguida tentar expulsar a Rússia do mundo, claro, da OTAN. Ninguém tenta expulsar um país do tamanho da Rússia, com seus interesses imensos, recursos naturais e industriais, impunemente. Eles pagam um preço. São momentos como esse na história que um dia vale mais do que décadas de luta. Tudo isso ocorria enquanto a China tinha se tornado o maior parceiro comercial de 140. Esse dado é estupendo para você entender o que está em jogo. Está aqui, ó. Essa frase aqui que está achurada em azul agora, ó. Tudo isso ocorria enquanto a China já tinha se tornado o maior parceiro comercial de 140 países do mundo. E a iniciativa Cinturão e Rota da Seda já é responsável por cerca de 3.000 projetos de infraestrutura em todos os cantos do mundo. Uma grande Rota da Seda ligando o sul da China ao norte da Rússia, interligando a Mongólia, a Índia, o Irã, enfim, toda a Eurásia, não é? Num grande bloco comercial que vai sepultar o imperialismo norte-americano. Porque a China não é imperialista. Ela ocupa comercialmente sem imperializar, sem provocar guerras híbridas. Explora, sim, sem dúvida nenhuma, é uma máquina capitalista, mas não é imperialista, e isso é importante chamar atenção. É irresistível a analogia histórica. Foi justamente com a utilização do dólar para financiar obras na Europa na década de 20, que os Estados Unidos fez algo análogo, parecido, que os Estados Unidos iniciaram o projeto de transformação do dólar em moeda de referência internacional. Como é que eles fizeram? Financiaram com dólar, obra fora dos Estados Unidos. Simples assim, que nem a China está fazendo agora. Ora, o congelamento de ativos financeiros russos, denominados em dólar, demonstrou o inegável. Os Estados Unidos nunca foi um país confiável e suas preocupações não passam por democracia e direitos humanos, embora, claro, eles sempre deem o nome de democracia e direitos humanos. Tem interesses comerciais num lugar, quer se apropriar do petróleo daquele lugar? Vende a narrativa de que aquele lugar está precisando de democracia e de direitos humanos. É óbvio. A manutenção de seu poder total no mundo demanda a completa desestabilização da ordem internacional, e o conflito da Ucrânia é mais uma expressão desse processo de desordem mundial, patrocinada pelo imperialismo. E o Brasil, hein? Onde é que entra nessa história? Bom, há 5 anos, o então presidente Lula da Silva foi condenado e preso por uma operação criminosa, uma ORCRIM, chamada Operação Lava Jato, em um processo posteriormente denunciado como a maior farsa da história da justiça brasileira. Não precisa pegar nenhum jurista comunista. Pegue o Valfrido Vardi, um jurista liberal, muito perspicaz, mas liberal, que escreveu um lindo texto chamado O Espetáculo da Corrupção. Ali, e aí tem um vídeo aqui no canal explicando isso, de orelha a orelha, do livro do Valfrido Vardi, explicando a farsa da Lava Jato. A grande espetacularização que se fez com o Jornal Nacional, vazando dutos de dólares, não é? E condenando um partido e uma pessoa para se apropriar do mais valor extraído da classe trabalhadora. Essa é a razão do golpe, você sabe. A esquerda brasileira passava por um processo de brutal destruição de sua imagem pela grande imprensa
capitaneada, claro, pelo senho franzido do William Bonner, da Renata Vasconcelos e o Jornal Nacional. Comandada por Jair Bolsonaro, e passava a ser a força hegemônica no cenário político nacional. Junto com Bolsonaro, veio a completa submissão do Brasil ao governo do Donald Trump, um cachorrinho de Donald Trump na coleira. Uma política econômica ultraliberal, capitaneada pelo superministro Paulo Guedes, que nunca foi tocado. Ele tirou todo o dinheiro, todos os investimentos dele do Brasil, quando ele assumiu o cargo de ministro da Fazenda, ministro da Economia, ministro da puta que pariu que ele foi aqui no Brasil. Por quê? Porque o Paulo Guedes, ele não é idiota, ele não investe dinheiro, ele não guarda dinheiro num país em que o Paulo Guedes é ministro da Economia. Um rastro de fascismo que quase destruiu a sociedade brasileira e ainda está em processo, hein? A direita está em processo, vocês tomem muito cuidado com isso. Está destruindo, está viva e corroendo a sociabilidade dos brasileiros. Anticomunista e abertamente contra a China, Jair Bolsonaro foi a página mais triste da história brasileira. Boa, Jabur. Boa, Jabur. Muito bem, camarada. Eu tive o prazer de apertar a mão e conhecer pessoalmente o Jabur ano passado, numa palestra que ele veio lançar o livro, o China, o Socialismo do Século XXI. Puta livro, cara, eu ia ler com os alunos da disciplina no semestre passado, não deu, semestre que vem eu vou propor uma disciplina para ler este livro do Elias Jabbour, O Socialismo do Século XXI, fica a dica, viu? E o meu tá, ó, babem, ó, tá? O meu tá autografado, com foto e tudo, do grande camarada Elias Jabbour. E continua, então, com muita força política, mesmo após sua derrota nas eleições de 22. Eles continuam vivos e perigosos. O que ninguém imaginava é que não somente Lula da Silva sairia da cadeia, o que, se contasse anos atrás, ninguém acreditaria. Ele liderou uma frente ampla antifascista que liderou uma frente ampla com contraposição, com resistência da direita, o que é absolutamente compreensível e esperável, que bom que seja assim, mas também resistências dentro da esquerda, que enquanto tinha um fascista comendo o rabo da classe trabalhadora, tinha partido dito de esquerda querendo marcar posição. Ah, voto nulo, porque Lula é um político ordinário. Isso é falta de vergonha na cara, isso é mau caratismo, por favor. No fronte externo, sinalizou com a volta de uma política exterior em prol da multipolaridade e de um Brasil mais próximo da China e do sul global, não é do sul geográfico, não é uma linha do Equador que divide o norte e o sul global. Repito, é um conceito geopolítico que é dividido não por uma linha imaginária equatoriana, mas por uma linha de exploração da mais-valia da classe trabalhadora. É isso que diferencia o norte e o sul global. Mais uma reviravolta típica na história do nosso país. O maior país da América Latina voltou a ser governado por forças progressistas. Mas, cheia de vírgulas, mas progressista. Não tem filha de Yanomami sendo estuprada, não tem garimpeiro graçando, não tem mais a condução da destruição do Estado brasileiro. Na pior das hipóteses, Lula não nos entrega o paraíso, mas pelo menos ele fecha a tampa do inferno, do esgoto. O país se desindustrializou rapidamente com seu capital industrial destruído, não tem matriz produtiva. A própria Petrobras, que foi responsável em outros tempos por mais de 50% do gasto público, está completamente desmembrada, está completamente destruída. Cerca de 100 milhões de brasileiros vivem em estado de insegurança alimentar. 100 milhões de brasileiros vivem em estado de insegurança alimentar. Eu vou almoçar daqui a 2h30, eu vou almoçar. Eu tenho certeza que eu vou almoçar. E é por isso que eu luto para botar no poder um governo que permita que toda a classe trabalhadora tenha certeza de que vai comer 3 vezes por dia. Ah, mas concilia com a burguesia. Ah, mas Lula é um político ordinário. Ah, mas Lula botou um liberal não sei aonde. Cara, isso a gente discute
depois. Primeiro, é preciso garantir que todos os brasileiros tenham certeza de que vão comer daqui a 2 horas e meia. E para isso, se precisar eleger Lula, eu elejo com muita alegria, com muita satisfação e com muita honestidade. Insegurança alimentar, para quem não sabe, é um conceito que define o seguinte: você se alimenta, não está em situação famélica, você se alimenta, mas você não sabe quando vai se alimentar de novo. Institucionalizou-se o trabalho precário no Brasil com a reforma da terceirização de Michel Temer, um cônsul do capital internacional aqui no Brasil. Passou a fazer parte da nossa sociedade. Por mais que Lula sinalize para uma participação mais ativa do Brasil no mundo, a realidade do nosso país não é a mesma à época em que chegamos ao posto de 6ª maior economia do mundo. E iríamos, naquele momento, no golpe de 16, iríamos ultrapassar a França e iríamos ocupar a 5ª economia do mundo. Foi para isso que o golpe foi dado. Era muito dinheiro sendo redistribuído pela classe trabalhadora via financiamentos, benefícios sociais, assistencialismo num país escravocrata e desigual. Isso não é um problema, isso é uma solução. Soluções sociais democratas, keynesianas. Isso está sendo dito por um comunista, sem problema nenhum. Do ponto de vista imediato, precisamos todos de um mínimo de dignidade. A ascensão chinesa acendeu o alerta. A ascensão, subida, acendeu como uma luz, um alerta. Me perdi. A ascensão chinesa acendeu o alerta generalizado no chamado Ocidente. Para quem não sabe, Ocidente é outra abstração. Ocidente é uma criação do próprio Ocidente para ter um inimigo criado por ele também, o Oriente. Quem explica isso é Eduard Said, num livro sensacional. Leiam Orientalismos, o orientalismo, no singular ou no plural? Acho que é no singular. O orientalismo é uma invenção do Ocidente para ter um inimigo com quem se confrontar. É um conceito de guerra híbrida, aliás, para quem não sabe. A ascensão chinesa, então, acendeu alerta generalizado neste Ocidente. O Brasil tem sofrido muita pressão em todos os fóruns internacionais no sentido de tomar uma posição, por exemplo, em relação ao conflito na Ucrânia. E o Brasil não vai fazer isso, ele é parceiro comercial dos dois lados do conflito. Para quem não sabe, existe uma guerra na Ucrânia, mas não uma guerra da Ucrânia. A Ucrânia não tem nem condições de travar guerra com ninguém. É a OTAN, os Estados Unidos, que força a Rússia a entrar num conflito absurdo, desumano, deletério para todo o cenário geopolítico global. Mas as autoridades norte-americanas já assumem publicamente os investimentos chineses na América Latina devem ser tratados como um problema de segurança nacional. Quer dizer, é uma questão de segurança nacional. É nesse mundo em transição que nosso país é chamado à sua reconstrução. Quer dizer, o Jabur aqui apresenta o grande cenário. Bom, é nesse caldo que está acontecendo, enfim, a grande transformação do Brasil nesse momento. É nesse caldo que Lula tem que governar. Enquanto o Brasil passava por uma grande prova existencial, a China inaugurava o paradigma Laos-Camboja, em detrimento do paradigma norte-americano, Iraque, Afeganistão. Veja a diferença da ocupação de um lado e de outro. A China levou ferrovias e outros tipos de infraestruturas aos dois países citados, os países ocupados pela China. Quer dizer, é tipo o Império, lembra do Alexandre o Grande? A gente estuda a história antiga e sabe que quando uma população, uma cidade, um império, sabia que o exército de Alexandre estava perto, eles rogavam a seres metafísicos que o exército de Alexandre chegasse naquele lugar. Quer dizer, eles rezavam para ser ocupados. Estou exagerando, não existia reza nesse sentido, não é? Mas enfim, é isso que eu quero dizer. Eles torciam para receber a graça da ocupação do exército alexandrino. Por quê? Porque o exército de Alexandre ocupava, não matava ninguém, levava biblioteca, levava cultura, levava comida, levava segurança, levava proteção, levava crescimento, levava desenvolvimento para os impérios ocupados, para civilizações, para cidades ocupadas. A mesma coisa acontece aqui. A China ocupa também, mas ocupa assim, e não levando
base nuclear para aquele país, como na Coreia do Sul, como na Coreia do Sul, como ao sul de Cuba, como, enfim, não é? Nos lugares que ela ocupa, como na Ucrânia, enfim. Então, vocês me entendem a lógica. Está aqui, ó. A China ocupou realmente Laos e Camboja, levou ferrovias e outros tipos de infraestruturas aos dois países citados, enquanto os Estados Unidos destruíram com bombas o Iraque e o Afeganistão. A primeira guerra transmitida full time, online, não é pelas redes sociais. O socialismo voltava, o socialismo, qual socialismo do século XXI? Professor, não é socialismo de Estado? Não diz bobagem, rapaz, todo socialismo... O capitalismo de Estado, não diga bobagem, meu camarada, todo capitalismo é de Estado, não existe capitalismo sem Estado. Então, o socialismo de mercado, não diga bobagem, meu camarada, todo socialismo é de mercado. O que o mercado não poderá, numa economia socialista, é portar capital. Cuidado com essas bobagens que a gente ouve por aí. Não como nos tempos... Então, o socialismo voltava a pautar as relações internacionais em oposição ao imperialismo. Depois da queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, e quando começa a vicejar o neoliberalismo sem um contraponto real, concreto, possível, viável, não é? Surge de novo um contraponto, quer dizer, o mundo novamente tem um contraponto. É o socialismo chinês dizendo assim, para aí que agora você vai se ver com alguém do teu tamanho, na verdade, maior que você, seu Yankee filho de uma puta. Então, não como nos tempos da União Soviética, onde se apostou em financiamento direto de insurgentes pelo mundo, lembra? União Soviética, antes com Stalin, depois de Stalin também. E sim pela via da construção de um ponto de gravitação, conforme Marx imaginava para o socialismo. Cara, não existe socialismo mais socialista do que o socialismo chinês. Por isso que eu gosto do Jabur, cara. Que imaginava para o socialismo que surgiria primeiro na Inglaterra. O que a China está fazendo hoje, no seu socialismo do século XXI, é o que, em certa medida, Marx imaginava para um socialismo futuro inglês que ele via se movimentar entre a classe trabalhadora do seu tempo. França e Alemanha e a periferia do sistema se tornaria socialista por gravitação econômica. A China socialista é esse ponto hoje, e com o conflito da Ucrânia e a desmoralização do imperialismo no Oriente Médio, novos paradigmas em matéria de relações internacionais são inaugurados pela China. O lema da construção de uma comunidade de futuro compartilhado, proletários de todo mundo, univos, é um fato objetivo. Nunca foi tão objetivo quanto agora. Não apenas palavras vazias. Voltando ao dólar e à desdolarização, o conflito na Ucrânia acelerou o processo de unificação do território econômico e financeiro na Rússia e na China. Este processo teria impactos ao mundo semelhantes ao momento histórico em que os Estados Unidos, no último quarto do século XIX, unificou seu território econômico e formou uma imensa economia continental. São grandes marcos do novo tempo que vivemos. Rússia e China, unidas pelo yuan, a moeda chinesa, e imensos projetos de infraestruturas, não mais negociar em dólar, negociar agora em moeda nativa, aquilo que o maldito do Gaddafi queria ter feito, e por isso é que ele foi assassinado. Não porque ele era um fascínora, não, porque ele queria, com todos os seus defeitos, uma Líbia autônoma, independente dos Yankees malditos. São grandes marcos do novo tempo que vivemos. China e Rússia, unidas pelo yuan, imensos projetos de infraestrutura, como a nova Rota da Seda, acrescidas pela utilização pela Índia do yuan para comprar o petróleo da Rússia e da Arábia Saudita, aquela ditadura que os Estados Unidos chama de democracia, e abrir mão do dólar para fazer negócios com a China, um grande negócio da China. A completa desmoralização do imperialismo no Oriente Médio, a completa desmoralização do imperialismo lá no Oriente Médio, se completa com um acordo histórico mediado pela China entre Irã e Arábia Saudita. Quer dizer, aqui a gente não adora mais acriticamente o imperialismo Yankee.
e a possibilidade de fim de guerra patrocinada pelo imperialismo no Iêmen, para quem não sabe. Mas a construção desse processo histórico só será completa com a total inclusão da América Latina. Nós fazemos parte desse conjunto, desse caldo geopolítico. E seu país principal, que é o Brasil, gigante economicamente, gigante territorialmente, como parte fundamental deste mundo em transformação. Um grande e ousado passo foi dado com um acordo assinado recentemente entre os dois países, prevendo a utilização de suas próprias moedas, Brasil e China, em negociações comerciais. Os Yankee pira diante disso, dispensando o dólar. Não mais o dólar como... Por que dólar? Eles não estão no nosso negócio. É China e Brasil. Por que eu vou negociar em dólar? Da onde isso? As vozes do imperialismo não tardaram a aparecer. Claro, vão acusar de tudo. Todo tipo de detração vai aparecer agora. O congressista de extrema-direita Marco Rubio foi direto ao ponto. O acordo real Yuan impedirá sanções unilaterais do Ocidente. O congressista deixa muito clara uma ordem a ser superada, onde os Estados Unidos e o dólar em particular se tornou uma ameaça real ao progresso humano, sinônimo de retrocesso civilizacional. Lenin, para quem não sabe, elaborou sobre as possibilidades reais do socialismo a partir dos chamados elos débeis da corrente imperialista, quer dizer, os elos fracos, os elos mais suscetíveis. E durante muito tempo esse elo débil esteve presente na Ásia, onde as relações entre centro e periferia, aquilo que o Vijay Prashad, que eu já comentei, chama de relação centro-raios, haviam se tornado explosivas. As revoluções chinesa, coreana, vietnamita deram olha elas aqui, ó, deram razão ao revolucionário russo. Quer dizer, Lenin estava certo. Atualmente, a América Latina é o elo débil da corrente imperialista. Nós é que somos esse elo a ser cooptado, a ser trazido para dentro do controle imperialista do mundo. Talvez o último refúgio de poder do imperialismo no mundo, nós, a América. Sem antes, os Estados Unidos irão manter acesos os distúrbios no Estreito de Taiwan, a tentativa de destruir a Rússia e o socialismo na China e o patrocínio de grupos neonazistas mundo afora. Eles estão tentando, eles continuam. O Brasil e a China, com esse acordo monetário, que é um acordo geopolítico, na verdade, deram um grande passo no sentido da reorganização dos interesses do Sul global. Nesse momento histórico que vivemos, os revolucionários, a obrigação com a visão de processo histórico, a consolidação do socialismo em âmbito mundial depende de sobremaneira da multiplicação desses acordos. Venham mais, quanto mais rumo ao socialismo estaremos. Um centro de gravidade socialista, China, ensejando imensos fluxos financeiros. Que puta frase essa aqui, olha isso, bicho. Essa frase é espetacular. Olha só. Um centro de gravidade, um centro gravitacional, como foi os Estados Unidos desde o final do 19, início do 20 até agora, 100 anos de imperialismo norte-americano e yankee, pois agora mudou. O centro de gravidade socialista, que é a China, ensejando imensos fluxos financeiros, grana, capital money, follow the money. Ninguém está falando de negação, a gente está falando de afirmação. É isso, cara, tem que, sabe, parar, imaginar um mundo idílico, sabe, imaginar um mundo real, concreto, follow the money. O socialista tem que dominar o capital para superar o capital, tornar o capital obsoleto e não destruído. Lembra de Marx? O que tem que fazer com o Estado? Destruir o Estado. Não, isso é baboseira anarquista, isso é agitação anarquista. O que tem que fazer? Tem que ocupar o comitê executivo da burguesia e torná-lo desde dentro obsoleto. Isso é dialético, cara, tá aqui, ó. Ensejando imensos fluxos financeiros, monetários, de investimento e de comércio, é fundamental para a causa da libertação nacional dos povos da periferia do sistema. Nós, brasileiros, estamos absolutamente nesse contexto. Já existe uma globalização alternativa comandada pela China em andamento, por exemplo, a iniciativa Cinturão e a Rota da Seda nova.
Os países periféricos devem tirar mais consequências desse projeto e o próprio Brasil deve ter uma adesão negociada de forma que nossa entrada na iniciativa sirva aos propósitos estratégicos do meu país. Brasil e China podem reescrever juntos a história da América do Sul e do Sul global. Brasil e China podem reescrever juntos a história da América Latina e do Sul global. No caso do Brasil, ainda imensos desafios políticos internos deverão ser enfrentados e superados. Muitos, muitos mesmo, inclusive os veios liberais deste governo social-democrata de Lula, e nós estamos atentos a ele. Nosso país não tem muito tempo a perder diante dos seus dramas internos e de uma oposição de extrema-direita pronta para utilizar todas, repito, todas, para frisar todas as formas possíveis para a destruição dos esquemas enquanto alternativa de poder no Brasil. O Brasil e o mundo vivem momentos muito interessantes e perigosos, temerários. Tenho certeza da vitória da humanidade. Grande camarada Elias Jabbour, professor associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vencedor do Special Book Award of China 2022, com o seu belíssimo texto China, o Socialismo do Século XXI, e logo logo a gente vai ter reação aqui no canal.